Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. No vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o Solitário e Billy Wood e outros contos, tá bom? Daniel Dias, certo? Esse livro aqui reúne 26 contos, eu li os 26 contos inteiros, tá bom? A coisa é o seguinte, esses contos tem uma narrativa muito fácil de ler, tem aquela linguagem muito fluida, que a gente está acostumado já. Então a gente vai ter 26 contos e alguns deles tem 3 páginas, sei lá, 5 páginas, 10 páginas, a diagramação em si é muito fácil de ler, entendeu? Não é aquela complicação toda, né? Tirando a linguagem do autor, que também é fluida, o contexto, tem alguns errinhos que eu achei também, por exemplo, aqui a gente vai ter alguns usos repetitivos de frases. Eu achei isso aqui em alguns contos, tá bom? Não em todos, mas alguns contos, aqueles chatos que eu achei, tinha aquele uso repetitivo de frase, entende? Mas não atrapalha muito não, é só você pegar o ritmo e pronto. Então eu indico aí pra você. Vou deixar a capinha bem aqui ao lado, tá bom? Eu acabei achando essa capa extrema, mas depois eu entendi porque ela se chama assim, né? E o título do livro também, né? O Solitário, Billy Wood e outros contos, né? É o que dá início aqui ao primeiro conto, tá bom? Aqui a gente vai ter 26 contos, como eu tinha comentado, e tem alguns melhores que outros aqui, certo? Tem alguns aqui sem graças, mas também, se a gente for reparar, não é para ter graça, mas em si para ter o contexto em si, o clímax. Tem alguns aqui com um clímax muito bobinho, mas assim, em si ao todo, esse é aquele tipo de livro que não atrapalha, como posso dizer, no prazer da leitura. Você começa a ler numa tarde e termina no finalzinho, ou então em 2 horas, né? Esse tipo de livro aqui é aquele tipo de livro que você termina logo, entende? E vamos iniciar o primeiro, né? Que é o próprio título do livro, né? O Solitário Billy Wood, né? Para quem não conhece em si, Billy Wood, né? Aqui é citado muito nesse primeiro conto, né? Ele vai contar a história desse cara, né? Que é solitário em si, né? Ele tem uma vida meio que só, quer dizer, ele se acha só, mas a gente percebe ao longo do conto que ele não é tão só assim, entende? Por exemplo, ele tem alguns amigos, ele sai com alguns amigos, né? Tem até uma das melhores cenas desse conto é quando ele está no restaurante, ele percebe em si as amizades ali dos próximos em si, né? As conversas dos próximos ali, certo? E eu achei isso bem interessante porque o solitário tem muito isso, né? Eu já li, sim, outros contos de solitarismo, né? Que tem personagens solitários, e esse conto, o personagem em si ali é solitário e ele fala das amizades do próximo. Outra coisa que acontece aqui é que ao longo dessas amizades em si dele, né, ao longo dele passear com os amigos e tal, ele sempre vai se lembrar de cenas de filmes, né, do Billy Wood, né, esse personagem que ele coloca na cabeça dele imaginário, né, o solitário tem muito isso, gente. Então, pra quem não sabe, Billy Wood, esse filmezinho aqui que vai aparecer a capinha aqui do lado, tá bom? É só um dos filmes, tá bom? Tem vários filmes com esse cara, né? Eu também não assisti nenhum, tá bom? Eu acredito que quem nasceu em 1900 e pouco já deve ter conhecido esse filme. Eu mesmo não conheci, mas enfim, a capinha dele apareceu aí. Bom, e o final desse conto, eu não vou contar pra não estragar, mas não é aquele não é aquele clímax tipo o clímax, entende? É aquele clímax bobo, né? Todos os contos aqui eu achei os clímax todos bobinhos, mas eu acho que como a escrita é fluida e esse livro eu acredito que é mais para um prazer da hora, assim, entende? Um prazer rápido, então não atrapalha muito na narrativa. E bom, o segundo contozinho, né, é os conflitos, gente. Esse conto também é muito interessante. Quer dizer, me desculpa, eu fui dar uma ideia aqui, os conflitos não. Os confilhos, os confilhos. Se eu não me engano, os confilhos aqui, né? Os cinéfilos. Me desculpe, gente, porque eu tô errando tanto esses nomes hoje, hein? Os cinéfilos, entende? Esse conto ele vai contar a história desse cara. É um conto também bem interessante. Que ele quer estudar, como eu posso dizer, cinema, né? Ele quer entrar no ramo do cinema, né? Ele quer ser um cinéfilo, né? E ele vai conhecer outra mulher ali, a qual ele vai se apaixonar, que também quer ser cinéfila, né? Ou seja, eles têm gostos ali em comum sobre o cinema. Mas uma coisa que esse conto também expressa aqui no momento, né, como é um conto bem curto, o final dele não é nada alegre, né, mas também o final não é tão triste assim, se a gente vê, né, porque a gente percebe dois personagens que falam mais de cinema do que em si da própria vida amorosa entre eles, né, e como o final é um final, digamos, um pouco esperado, né.
é aquele final que não estragou tão quanto assim. Apesar do conto ser fraco, eu acho, na minha opinião, não é aquele conto tão com um final inesperado. A gente espera e é aquele final que deve ser e pronto. Então eu achei isso bem interessante nesse conto. E a história do conto em si vai, digamos, se entrelaçando. Porque eles querem ser cinéfilos, então apesar de eles ter gostos iguais ali nisso, não significa no amor em si que ela tem por ele. Então a gente percebe só aos poucos, tá bom? O terceiro conto em si, gente, é A Mulher Infiel. Esse foi um dos que eu mais gostei. O que eu mais gostei eu vou comentar já já. Esse A Mulher Infiel vai contar a história dessa mulher em si, né? Que o marido em si trabalha muito e tal, para manter ali a família, né? O filho, para dar boas condições ali. Só que o cara trabalha muito, muito, muito. E a mulher em si vai chegar um dia para ele e vai dizer: por que você não está tendo mais relações sexuais comigo, né? Ou seja, ele tem tanto tempo, ele chega cansado e não tem tempo para o sexo em si. Então ela vai pensar que ele está traindo ela, né? E vai chegar um momento em que ela vai colocar aquilo na cabeça e vai trair ele também, entende? Não é spoiler, tá bom? Mulher infiel. E quando ela trai ele em si, esse cara que vai se apaixonar por ela em si, ele não sabe que ela é casada. E aí vai dar história por história, eu não vou contar mais nada, tá bom? Mas o clímax, o final dessa história também é um pouco bobinho, eu diria, entende? O quarto conto em si, eu não vou comentar todos não, pessoal, mas enfim, o quarto conto é O Belo. Esse foi o que eu mais gostei. Por quê? Daqui a pouco eu vou dizer os outros contos, certo? Bom, o Belo aqui na história, ele vai tratar mais do corpo. Porque é o seguinte, a gente vai conhecer esse personagem que vai encontrar com essa mulher, a qual ele vai se apaixonar por ela. Como você pode perceber dos demais contos aqui tudo, né? Envolve tudo a paixonite, né? E bom, quando se apaixona por ela ali, a gente percebe que no começo dessa relação, ele se apaixona mais pela beleza interna dela, né? Pela qualidade interna dela, né? Pelas coisas, pelos gostos do cinema, dos filmes, dos livros e de tudo que envolve em si a paixão mesmo, né? O amor em si. Mas depois, com o tempo, ele vai se apaixonar mais pelo corpo dela, né? Quer dizer, ele vai se apaixonar totalmente pelo corpo dela, né? E aí ela vai achar aquilo muito estranho e tal. E aí que tá o título do livro, né? O Belo. E eu achei assim, esse livro uma crítica, ou assim, não uma crítica, total crítica, mas tem uma pouca crítica ali sobre esse quesito do homem se apaixonar pelo corpo da mulher. Leia o conto que você vai achar um pouco interessante. Bom, eu não vou comentar mais nada, tá bom? Porque é o seguinte, é um livro que tem poucas páginas. Se eu vou comentar todos os contos aqui, eu vou tirar o desejo de ler esse livro, né? Que é um livrozinho bem curto, tá bom? Ele tem cento e poucas páginas, se você ler no celular ou no tablet, mas se você pegar mesmo, ampliar bem, você vai ver que ele tem umas 70 e poucas páginas. Então é um livro ali bem curto, mas não estraga no prazer da leitura. E eu só comentei esses 4 contos, mas eu vou dizer os outros, tá bom? Aqui a gente vai ter o drama do João, vamos ter uma mulher de fé, um homem só, uma questão de sobrevivência, esse conto é interessante também. A sedução através do olhar, também é bem interessante. Vida madrasta, esse conto também é outro, apesar de eu não ter gostado tanto do final assim, mas enfim. O primeiro amor, o amor impossível, a polaca, o homem conflituoso, a noite nas urgências, o herói, o conflito, 16 anos, viu pessoal? Não é 16, é 16 anos. Eu não vou dizer o porquê significa isso, tá bom? O puto, a mulher fútil, o poeta e o operário, tá bom? O poeta e o operário, o milagre de nascer, os concertos rock, a irmã mais velha, os amantes perversos e o verdadeiro amigo, né? Entre o último conto em si, o que dá desfecho no final da história, a história dele em si é muito curta e bem interessante, né? Como eu tenho comentado, tem alguns contos aqui que tem mais páginas que uns, entende? O primeiro conto em si, eu diria que é um dos que mais tem, que é um dos que mais tem sentido
e um dos que tem mais história, entende? Porque você vai entender ao ler todos esses contos, entende? Então fica a dica de um livrozinho bem divertido, tá bom? Engraçado em alguns contos. Outros contos aqui eu achei muito fraco, não vou mentir pra vocês, achei alguns contos aqui sem sentido, entende? Não só sem sentido, mas sem desfecho. Entende? Apesar de a maioria dos contos ter aquele desfecho bobo, tem alguns aqui que totalmente é bobo mesmo. Mas não, eu recomendo você ler para se divertir aí também. Ok? Se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal. Ok? Até o próximo vídeo.